Pelo menos 2 das 9 vítimas do homem que fez a família refém e abriu fogo contra policiais em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, continuam internadas em estado grave. Edson Cripa tinha 45 anos, era caminhoneiro e, apesar de ter sido internado 4 vezes por esquizofrenia, tinha o registro de CAC, caçador, atirador e colecionador. Ele era dono de 4 armas, 2 pistolas, um rifle e uma espingarda. E, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, mantinha muita munição em casa. Ele matou 3 pessoas, o pai e o irmão, além de um policial que tinha um filho de apenas 45 dias. E ontem pela manhã a gente vinha acompanhando o desenrolar dessa história, né? Ainda havia cerco em torno da casa desse homem. A Fabrine Bartz acompanhou tudo ontem pela manhã e agora vai trazer pra gente a atualização de hoje, dessa quinta-feira. Fabrine, bom dia para você. Muito bom dia, Carla, Sheila, Migalha, todos que nos acompanham. Hoje, uma madrugada um pouco mais tranquila por aqui, mas ainda com todo esse rescaldo das consequências dos tiroteios ainda da madrugada de ontem em Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos. Acontece agora, pessoal, às 11 horas da manhã, o sepultamento do soldado da Brigada Militar, Everton Christ, de 31 anos, morto durante esse confronto. A cerimônia acontece no crematório do cemitério Parque Jardim Memória, no bairro Canudos. Everton deixou a esposa e também um bebê de 45 dias. Dos 9 feridos durante esse tiroteio em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 6 seguem internados, 4 deles estão em estado grave. Os policiais militares João Paulo Farias de Oliveira, de 26 anos, e Rodrigo Weber Voltz, de 31 anos, estão na UTI do Hospital Municipal de Novo Hamburgo em estado grave, pessoal. A situação de Voltz é, inclusive, considerada gravíssima. Já a mãe do atirador, Cléris Cripa, de 70 anos, e a cunhada dele, Priscila Martins, de 41 anos, também têm um quadro de saúde crítico e estão internadas na UTI do Hospital Centenário, em São Leopoldo, próximo do município onde tudo isso aconteceu. Elas passam por operações nas regiões do tórax e também no abdômen. O ataque, relembrando, ele iniciou ainda na noite de terça-feira, por volta das 11 horas da noite. Nós conversamos com moradores que relataram que foram mais de 300 disparos, que foi uma noite bem assustadora, bem em cena de filme mesmo, que não conseguiram dormir, que acompanharam a madrugada inteira todos esses disparos com bastante susto e com um receio muito grande de tudo que estava por vir daqui para frente. Os moradores que, inclusive, inicialmente até acharam que fosse uma suspeita de um roubo, mas que tudo se desenrolou de uma forma bem diferente ao longo da madrugada. Tudo começou quando Edson Cripa, de 45 anos, fez a família de refém, a família que acionou o 190 por conta de maus tratos, e chegando lá, eles descobriram que o Edson teve um surto e começou a fazer todos esses disparos no local. Quando as equipes chegaram para conversar com os pais, também o atirador teve todo esse surto. Na sequência, ele saiu da residência disparando contra os policiais, como nos relata o tenente-coronel Alexandro dos Santos, famoso. Vamos ouvi-lo. Não chegaram nem a entrar na casa. Eles foram recebidos pelo casal, né, no portão, ali na entrada da residência. E ao conversar, né, uma ocorrência de desavença familiar, onde a nossa primeira interação é fazer a composição, tentar entender o que está acontecendo, né, justamente por ser uma questão familiar. E durante este atendimento é que começaram os disparos de forma inesperada. Então os policiais não estavam, naquele momento, esperando uma atitude tão agressiva, tão violenta, como eles receberam nessa ocorrência. A polícia, então, entrou no imóvel após 9 horas de operação, quando encontrou o atirador morto. A polícia ainda verifica se a causa da morte dele foi por conta desses disparos ou se ele mesmo teria tirado a própria vida. O pai do atirador, Eugênio Cripa, de 74 anos, também faleceu durante aquela mesma madrugada. Já o irmão, Everton, morreu no hospital. Edson era caminhoneiro, não possuía antecedentes criminais e tinha registro de CAC, como vocês bem comentaram. Ele havia sido internado 4 vezes por esquizofrenia, e seu pai também tinha um histórico de transtorno, como explica o chefe aqui da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o delegado Fernando Sodré. Há uma apuração preliminar e indicativo coletado com a família, que tanto o pai quanto o acusado, que agora está em óbito, que eles tinham histórico de esquizofrenia e tinha farta munição
2 pistolas, uma calibre 9mm e uma calibre 380 e mais duas carabinas. Os equipamentos utilizados tinham, sim, esses registros dentro de acordo com toda a legislação. A polícia ainda afirma que o quarto da atiradora havia uma grande quantidade de garrafas com água e também mais de 300 munições que não foram utilizadas e que poderia ter causado um transtorno ainda maior caso não tivesse sido encerrada. Tudo isso, quando a polícia encontrou ele, era ainda antes das 10 horas da manhã de ontem, terça-feira. Mas agora todas as investigações seguem por aqui no Rio Grande do Sul e com qualquer novidade nós retornamos com vocês. Bom, há uma unanimidade aqui entre os nossos ouvintes de choque e estupefação pelo fato de um homem com 4 internações, quadro de esquizofrenia, conseguir se armar até os dentes, comprar armamento pesado e centenas de munições. Quem é que deu essa autorização? Bom, em tese, o Exército. As armas estavam todas registradas no sistema da Polícia Federal e do Exército Brasileiro. Até 48 horas atrás, esse homem estava em dia com o Estado brasileiro. Um esquizofrênico, com 4 internações, um homem obviamente desequilibrado, estava completamente em dia, documentado com o Estado brasileiro. Né? Houve um entendimento do Estado brasileiro de que aquele homem poderia ter esse armamento todo nas mãos. Bom, deu no que deu. Eu fico com o Felipe de Curitiba. O Estado autorizou um homem, obviamente sem condições de portar, quem sabe, uma faca de açougueiro, a ter em mãos fuzis e centenas de munições. O Estado vai participar da criação desse garotinho de 45 dias, do policial que foi morto por esse assassino fortemente armado e completamente de acordo com a legislação brasileira? Como é que vai ficar essa história? Como é que vai ficar essa criança que acabou de nascer, as famílias? Né? Bom, há feridos que ainda correm risco de morrer, correm risco de vida. Mas como é que vai ficar a família desse homem, desse jovem que se foi nesse confronto absurdo e com o selo do Estado brasileiro, do Exército brasileiro e da Polícia Federal brasileira, o selo de aprovação do Estado brasileiro? É um absurdo. A gente não pode deixar passar e a gente tem que discutir o fato de termos muitas armas e armamento pesadíssimo nas mãos de quem não tem a menor condição mental, psíquica, para manejar um equipamento desse porte. E não estou nem entrando aqui na questão de armamentos que são comprados por CACs e que acabam parando na mão do crime organizado, porque isso acontece com frequência também. O Brasil virou uma bomba relógio. Obrigado, Fabrini. Qualquer atualização nós retornamos. Essa, inclusive, também é uma pergunta bem questionada pelos nossos ouvintes aqui do Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã mesmo nós recebemos vários desses questionamentos nesse mesmo sentido. Como ele tinha todo esse armamento? Vamos em frente agora, acionando o Rio de Janeiro. Tem muita informação importante chegando do Rio de Janeiro, mas a gente vai inverter aqui a ordem das coisas, porque tem coisa acontecendo agora, uma manhã tensa no Rio de Janeiro, de tiroteio, por isso a Agatha Meirelles está conosco ao vivo e vai trazer os detalhes. Tiroteio onde exatamente, Agatha? No Complexo de Israel, principalmente na comunidade Parada de Lucas. E a Avenida Brasil corta essa comunidade, a Avenida Brasil, que é a principal via expressa aqui do Rio de Janeiro. Nesse horário da manhã está todo mundo pegando a Avenida Brasil para chegar ao trabalho, chegou a ficar interditada, mas acabou de liberar. Os motoristas, ouvintes da Band News FM, começaram a escrever para a gente para falar que estavam precisando se esconder nas muretas divisórias da Avenida Brasil por causa desse tiroteio. Tem uma operação da Polícia Militar dentro da comunidade Parada de Lucas, e aí durante essa operação teve muita troca de tiros, por isso as pessoas tiveram que ficar abrigadas. Quem mora nessa região não conseguiu sair de casa e quem estava passando pelo trem, com o trem, precisou ficar paralisado porque a ordem era não passar por causa da segurança pública. Os intervalos estão irregulares dos trens e a Avenida Brasil está voltando aos poucos. As pessoas estão tentando pegar outros caminhos. A gente teve registro, inclusive, de linha de ônibus trocando o trajeto exatamente por causa desse confronto. Os bandidos colocaram fogo em barricadas nas entradas que beiram ali a Avenida Brasil. Então dava para ver muito próximo de onde os carros estavam passando aquela fumaça alta
os bombeiros também foram acionados, mas o clima ainda é muito tenso, apesar da liberação da Avenida Brasil. O que a gente tem de informação é que a polícia pode interditar de novo a qualquer momento, porque novos confrontos podem acontecer durante essa operação dentro do Complexo de Jael contra roubos de veículos e tráfico de drogas para tentar prender criminosos envolvidos nesses dois tipos de crimes, pessoal. Ô, Agatha, mas eu sei que é difícil saber, né? Mas será que é só tiroteio mesmo? Porque, quer dizer, só entre aspas, tá? Porque o que a gente vê aqui nas imagens são pelo menos 4 cortinas de fumaça preta, espessa, como se houvesse incêndios espalhados por toda a comunidade. Como se a comunidade tivesse sido bombardeada e agora tivesse pegando fogo, em chamas. Alguma informação sobre de onde vem essa fumaça? Das barricadas. Os criminosos colocam esse fogo para dificultar a entrada da polícia militar. E aí, dessas imagens que a gente consegue observar, são barricadas que são colocadas exatamente em pontos estratégicos de acesso, tanto da Avenida Brasil quanto da linha vermelha, que acabam margeando ali o Complexo de Jael. Eles colocam nesses pontos exatamente para dificultar a presença da polícia militar. Até agora a gente não tem registro de nenhum preso ou ferido. E o Corpo de Bombeiros disse para a gente que está indo exatamente para fogo em via pública, né, que é a barricada. Obrigada, Agatha, pelas informações. Tendo qualquer novidade, você volta a conversar aqui com a gente. Bom trabalho por aí. Para vocês também. Bom, ainda no Rio de Janeiro seguem detidos os mais de 300 torcedores do Peñarol que levaram um verdadeiro terror à Praia do Recreio, na Zona Oeste. A confusão teve início depois de um uruguaio ser preso em flagrante por furto e terminou com depredação, veículos incendiados e comércios saqueados. Tenho a impressão que depois, no jogo, a gente meio que teve a alma lavada, né? Pelos 5 gols do Botafogo em cima dessa galera. Logo após o tumulto, as autoridades do Rio de Janeiro prometeram adotar novos protocolos para evitar cenas de violência parecidas, até porque não é a primeira vez que acontece. Temos mais informações do Rio de Janeiro com Gabriela Morgado. Bom dia, Gabi. Bom dia, Megali, a todos no estúdio. Bom dia também a todos os nossos ouvintes que acompanham a gente. Foram cenas muito impressionantes, né, que a gente presenciou ontem aqui no Rio de Janeiro. Essa confusão começou ainda durante o início da tarde, no Recreio dos Bandeirantes, que fica na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, que era o ponto de encontro dos torcedores do Peñarol que vieram acompanhar a semifinal da Libertadores, esse jogo, como você falou, contra o Botafogo, só que já no início da tarde começou essa confusão. Os torcedores uruguaios foram flagrados vandalizando estabelecimentos, atirando pedras e outros objetos em pessoas que estavam nessas praias, queimando motos, né, atearam fogo em motos e furtaram estabelecimentos. Então, começou essa grande confusão. Um torcedor, inclusive, foi flagrado furtando sozinho ali uma padaria que fica na região, e aí mais de 300 pessoas foram levadas para a delegacia. 22 pessoas chegaram a ser presas em flagrante por crimes como porte de arma e também injúria racial. Então, essas pessoas, 22, continuam na delegacia aqui no Rio de Janeiro, mais outras pessoas que apenas foram detidas, ou seja, foram levadas para a delegacia ontem, prestaram depoimento, já foram liberadas, inclusive estão a caminho de São Paulo. Ontem, né, depois que tudo aconteceu, o governador Cláudio Castro se pronunciou, disse nas redes sociais que ele não iria permitir nenhum tipo de vandalismo, nem de baderna aqui no Rio de Janeiro, que tinha determinado às autoridades policiais que escoltassem esses torcedores para fora do Rio de Janeiro. Então, eles foram levados para São Paulo. A gente não tem ainda a confirmação de como vai ser a logística da volta desses torcedores para o Uruguai. Eles vieram de ônibus aqui para o Rio de Janeiro, mas fora do estado eles já estão. Somente 22 pessoas seguem presas, então, na delegacia aqui no Rio de Janeiro. E aí ontem também, depois de toda a confusão do pronunciamento do governador Cláudio Castro, o secretário de Estado de Segurança Pública, Vitor Santos, deu uma entrevista coletiva para jornalistas e disse que houve realmente uma falha no planejamento de segurança para esse jogo. Vamos ouvir. Pararam ali, desembarcaram as pessoas e eles saíram do local, ou seja, não teve qualquer problema. Isso estava dentro do previsto. Então, houve essa falha dessa comunicação, a gente está tentando entender se houve falha na comunicação do clube ou da torcida com o consulado uruguaio e do consulado uruguaio com a segurança pública. Então, a gente está tentando entender, mas essa foi também uma falha de comunicação. A
A nossa equipe teve acesso também hoje de manhã, pessoal, a um documento da própria Polícia Militar que pede o reforço do policiamento nas ruas do Rio de Janeiro por causa do jogo, e inclusive já prevê possíveis tumultos. O documento fala exatamente isso, que esses tumultos podem acontecer, e fala de batalhões da Polícia Militar específicos que precisam reforçar a segurança. Mas, no fim das contas, a gente viu essa grande confusão, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também foi às redes sociais se pronunciar e disse que já tinha alertado o governo que o planejamento que foi feito não daria certo e que poderia ocorrer, sim, tumultos. Mas, na coletiva, o secretário de Segurança Pública, que é do governo do Rio, Vitor Santos, disse que Eduardo Paes mentiu porque não chegou a alertar o governo em nenhum momento. A gente está procurando também a prefeitura para saber se o prefeito, a prefeitura tem algum posicionamento em relação a isso, mas o que a gente tem também de relatos de pessoas que estavam na praia, de testemunhas no momento que toda essa briga aconteceu, foi de que também houve injúria racial. Então, alguns torcedores do Peñarol também teriam chamado ambulantes de macacos. E aí, por isso, também a confusão teria começado. A gente tem um relato também desses ambulantes. Isso foi uma sacanagem, cara. Eu acho uma falta de respeito. Eles agredirem trabalhador, saquear as barracas, tacaram pedra, deram tiro também. Durante toda essa confusão, quem acabou se envolvendo também foi o lateral do Flamengo, o jogador Varela, que é uruguaio, mas depois que ele foi visto flagrado na praia com um torcedor uruguaio, ele foi às redes sociais e disse que, na verdade, foi só ajudar dois amigos que estavam assustados com toda essa confusão. A Polícia Civil continua investigando tudo que aconteceu, inclusive para entender se houve ali uma motivação única por início dessa confusão, se foram esses vários fatores que a gente citou que acabaram fazendo com que houvesse essa briga generalizada, pessoal. Que não se estigmatize o uruguaio, né? O uruguaio, em geral, é um povo civilizado, um povo muito bom, gosta do brasileiro. Agora, a torcida do Peñarol é complicada mesmo. É uma torcida fanática e há muitos ali dentro que partem mesmo para a bandidagem. Então é sempre bom ficar de olho. Bom, em campo, registre-se, o Botafogo fez a parte dele, um jogo vibrante. Na verdade, um jogo bem tenso, né? E amarrado no primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo, em questão de 8 minutos, o Botafogo marcou 3 gols, o primeiro aos 6 e o terceiro aos 14 minutos. E aí a porteira foi aberta, 5-0, 2 gols de Savarino, 1 de Barbosa, Luiz Henrique e Igor Jesus também marcaram. E aí a gente vai ver aqui o El País, do Uruguai. A manchete já não deixa a menor possibilidade de que o Fogão não esteja na final da Libertadores, né? Peñarol sofreu um vendaval de gols em um notável segundo tempo do Botafogo, que está na final da Copa Libertadores. 5 é difícil de tirar. Eu nunca me esqueço de um jogo de Copa do Brasil em que o Palmeiras foi derrotado por 5-0 pelo Grêmio, no Olímpico. Começou perdendo por 1-0 o jogo aqui em São Paulo, e aí foi lá e virou 5-1. Mais um golzinho e o Palmeiras conseguia. Mas aquilo foi uma tempestade, né? Aquilo foi... Primeiro que não conseguiu, né? No final das contas. E segundo que é muito improvável, até porque o Botafogo é muito mais time que o Peñarol. O próximo jogo é na quarta-feira, lá no Uruguai. Valeu, Gabi. Bem, a gente segue girando aqui a reportagem do Rio de Janeiro. Aliás, nossa competentíssima equipe no Rio de Janeiro, de repórteres, agora para falar sobre o escândalo dos órgãos infectados por HIV. Um dos 6 pacientes infectados, depois de receber um transplante de órgãos que foi selecionado ali no Rio, né, ele pode precisar de um novo rim. O baiano, de 63 anos, sofria de insuficiência cardíaca e foi à capital fluminense em janeiro para receber um novo coração por meio do SUS. Segundo o filho dele, dias depois da cirurgia, apareceram sintomas como perda de apetite, peso, lesões no braço e no pescoço. A situação piorou e, em maio, o paciente foi internado de novo com queda no quadro, ali no número de glóbulos brancos. Mas somente 7 meses depois de ele receber o órgão, foi que ele recebeu o diagnóstico de infecção por HIV quando procurou um infectologista em Salvador. A gente tem mais informações chegando com o João Boeri. Diga, João, bom dia. Oi, pessoal, muito bom dia a vocês e a todos que nos acompanham. Pois é, esse paciente que tinha insuficiência cardíaca desde 2011, mas ele convivia também, pessoal, com disfunção renal. E a expectativa, quando foi marcado esse transplante de coração, ele precisou ser internado primeiro no estado da Bahia no final de dezembro, veio no início de janeiro
aqui para a capital fluminense, na Zona Sul, para ficar internado no Hospital Copador. Transplante realizado na madrugada entre os dias 24 e 25 de janeiro, realizado com sucesso, definiu assim a equipe médica na ocasião, que disse que com o transplante do coração, a função renal desse empresário, desse engenheiro de 63 anos de idade, melhoraria, o que de fato aconteceu no início. Só que aí depois, quando ele começa a receber a alta do hospital, fica ainda na capital fluminense recebendo os cuidados por 6 meses, ele não poderia fazer uma viagem longa, começam os primeiros sintomas, perdeu 10 quilos desde que saiu do hospital. O diagnóstico oficial só veio em setembro, quando ele já estava na capital baiana, e aí veio com um infectologista, um médico que já acompanhava ele antes, que fez o teste de HIV e testou positivo, se tornou uma pessoa soropositiva. E os médicos do Hospital Copador, aqui no Rio de Janeiro, ligaram para ele e falaram da possibilidade de ter que fazer um novo transplante agora de rim, já que a disfunção renal piorou com o início do tratamento de HIV. A gente tem um trecho dessa nossa conversa com o filho desse paciente que conversou com a gente de forma exclusiva, disse como é que foi receber essa notícia. Setembro, ele começou a tomar remédio para o HIV. Com esse remédio do HIV... As rajadas mais intensas são esperadas para a faixa leste do estado, incluindo aqui a capital Porto Alegre, mas também outras áreas, como as Missões, a fronteira oeste, Campanha e sul do estado. A Defesa Civil está com um alerta ativo para tempestades e recomenda que as pessoas não saiam de casa quando a chuva começar a ficar mais forte e caso a pessoa seja surpreendida na rua por uma chuva muito forte, que busque um abrigo, um local seguro. A Climatempo também está alertando para perigo, pois há chance de fenômenos mais graves, como tornados e microexplosões em algumas áreas isoladas do estado. Portanto, a população de todo o Rio Grande do Sul precisa estar em alerta, precisa ter atenção a todos os alertas emitidos pela Defesa Civil. E as pessoas podem se cadastrar nos SMS desses alertas da Defesa Civil, mandando uma mensagem para o número 40199. Importante deixar claro que não é um WhatsApp, e sim um SMS mesmo, mandando 40199, uma mensagem dizendo que deseja receber esses alertas da Defesa Civil, para que a pessoa esteja atenta ao que pode acontecer na sua região. Segundo a Climatempo, as condições tendem a melhorar na sexta-feira, com chuvas mais isoladas e períodos de sol em algumas regiões. Obrigada, Paula, pelas suas informações. E olha, gente, um pouco mais cedo a gente falou de chuva aqui no estado de São Paulo. Tivemos um episódio que está em apuração ainda. No interior do estado, um avião caiu durante os temporais, bateu contra um morro na região de Paraibuna. O Ivan Brandão está aqui no estúdio para falar sobre esse acidente. Também emenda os detalhes aí sobre chuva no estado de São Paulo. Ivan, bom dia. Bom dia, Sheila. Pois é, a Defesa Civil fala que 5 pessoas estariam a bordo desse avião, mas é uma informação que não é confirmada. Mas a prefeitura da cidade, ele caiu ali em Paraibuna, próxima à divisa com Santa Branca, ontem à noite, por causa da chuva, como você falou, mas a prefeitura de Paraibuna confirmou um óbito que não foi confirmado ainda pela Defesa Civil nem pelo Corpo de Bombeiros que trabalham no local. Eles falam que é um local de difícil acesso, enfim, a chuva atrapalha também a chegada dessas equipes ao local onde houve a queda, né? Os moradores teriam avistado essa aeronave voando muito baixo, e aí, como você falou, ela bateu contra um morro, houve uma explosão, as chamas se espalharam, enfim, a prefeitura disse ainda que as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente, conseguiram conter as chamas, mas é isso, né? As informações ainda são preliminares, embora já tenham se passado aí algumas horas em relação ao acidente. Um óbito confirmado pela Prefeitura de Paraibuna, 5 pessoas estariam dentro do avião, isso também não é uma confirmação por parte do Corpo de Bombeiros. Enfim, ontem a chuva, e a gente está apurando outras ocorrências também, né? Na cidade de Jandira, por exemplo, uma pessoa foi arrastada por um córrego. Hoje, agora de manhã, o Corpo de Bombeiros deve voltar, deve iniciar as buscas por essa pessoa. Cidade de Apiaí, são 10 residências que estão completamente alagadas agora, choveu bastante. A gente, obviamente, vai esticar esse assunto aqui no horário local, mas em São Paulo, na capital, tivemos 51 quedas de árvores, são 22 pontos de alagamento registrados pela central o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, muitos pontos de alagamento, e nesse momento 36 mil pessoas estão sem energia elétrica na área que é coberta pela Enel, a concessionária que
é responsável pela distribuição aqui em São Paulo. A gente vai falar mais sobre isso no noticiário para São Paulo. Valeu, Ivan. Tem ouvinte falando de Paraibuna, né? Lembra daquele helicóptero em janeiro desse ano, com os 4 ocupantes? Verdade. Ele lembrado. também caiu em Paraibuna. Eles ficaram muitos dias, né, desaparecidos, acho que 13 dias, porque foi na virada do ano, né, de 31 de dezembro, enfim. Foi ela isso mesmo. foi fazer um passeio, era a mãe, a filha, foi fazer um passeio com um amigo, né, que é passageiro, e o piloto. Então, os 4 foram encontrados muitos dias depois, nessa mesma região de Paraibuna. Que é uma cidade muito montanhosa, a própria cidade fica encravada ali no meio de montanhas, é uma região muito bonita, inclusive. Bom, em frente, em Brasília, o Ministério da Saúde confirma o vencimento de vacinas contra a Covid-19, mas nega que tenha existido um desabastecimento generalizado no país. Os estoques do SUS ficaram vazios depois de cerca de 1/3 das doses da Moderna vencer e precisar ser descartado. Em um comunicado, a pasta confirmou que os imunizantes perderam a validade no dia 16 de outubro e até o dia 22 houve um desabastecimento momentâneo. O Ministério afirma que já começou a distribuir 1,5 milhão de doses contra a Covid e ressalta que os estoques de todo o país estarão normalizados até o próximo fim de semana. Além disso, o Ministério diz que está em execução uma nova compra de 69 milhões de doses que garantirão o abastecimento de vacinas pelos próximos 2 anos. Em setembro, a Confederação Nacional dos Municípios afirmou que 6 em cada 10 cidades do país enfrentavam falta de imunizantes básicos, incluindo a vacina contra a Covid-19. Vou só convidar os nossos ouvintes de todos os cantos do país a responderem. Procurou vacina contra a Covid-19? Encontrou? Manda mensagem para cá. Ou não encontrou? Principalmente, porque é o que a gente está vendo, 6 em cada 10 cidades enfrentaram essa falta de imunizante. E não só esse, outros também, mas a gente está falando da Covid-19. Manda para cá sua mensagem. 11 999 592 100. Bem, autoridades do Brasil alertam também para o risco de falsificações do Ozempic, um medicamento usado para emagrecer. Ele tem outros fins, na verdade, usado, né? tá certo. É off-label, né, como dizem. Ele é usado também para emagrecer. Investigações apontam que canetas de insulina adesivadas estariam sendo vendidas como se fossem um medicamento, porque o Ozempic, né, originalmente, ele tem esse uso também no combate à diabetes, né? Ele usa para tentar mitigar ali os sintomas, enfim. Esses casos de falsificação envolvem 2 suspeitas: doses do medicamento diluídas e fracionadas, ou então uso de outra substância desconhecida na embalagem ali na caneta do Ozempic. Um dos casos é investigado no Rio de Janeiro. A suspeita começou depois que uma mulher que fazia tratamento com esse medicamento precisou ser internada em estado grave. De acordo com o laboratório que fabrica o Ozempic, há indícios de que criminosos pegam as canetas de insulina usadas para o tratamento de diabetes e adesivam como se fosse essa medicação mais cara. A fraude já foi identificada em 4 estados e no Distrito Federal. A nutróloga do Hospital Albert Einstein e fundadora do Instituto Obesidade Brasil, Andréa Pereira, diz que há grandes riscos de se tomar insulina sem necessidade. De baixar muito a minha glicemia, uma hipoglicemia numa pessoa que não é diabética. No diabético já é complicado, então uma pessoa que não é diabética é mais complicado ainda. As canetas, ambas as canetas são usadas no tratamento de diabetes, no entanto as substâncias são diferentes e não têm a mesma indicação. O Ozempic, como a gente estava dizendo, né, também é usado no controle da obesidade, já que ajuda na redução do peso. E para saber diferenciar, é importante estar atento na diferença das embalagens. A de insulina é azul marinho com o botão laranja e os números das doses são inteiros. Já a de Ozempic é azul clara com o botão branco e as doses fracionadas. Então, a de insulina é de uma vez só que se usa, certo? É azul marinho, botão laranja e é uma dose inteira. Ozempic, azul claro, botão branco e as doses fracionadas. Eu nunca usei, não sei, nunca vi, mas deve ter indicação ali para... Não, o próprio tubinho tem ali um botãozinho que ele vai... Que você que escolhe quanto líquido vai sair. Tá. Eu posso estar falando bobagem, mas pelo que eu vi na TV, né? Nunca usei esse troço. Mas é um botãozinho ali que você regula. E aí, de acordo com a indicação do médico, etc, né? Exatamente. Isso é o mais importante, né? A indicação médica. É o que a Andréa Pereira explica. Eu sei que muita gente não segue indicação coisa nenhuma, mas eu tô dizendo aqui como deveria ser, né? Ó, bom, abriu essa porteira aqui, tá? Desculpa, vai lá. Isso tem que ser bem explicado, da pessoa procurar o médico antes de usar, porque tem consequências se você não tem indicação.
Bem, para garantir a aquisição do medicamento correto, a compra deve ser feita apenas em farmácias ou sites licenciados pela Anvisa. Além disso, é preciso se atentar aos valores, né? Isso também é importante. Cada caneta de Ozempic, por exemplo, custa entre R$800 e R$1.200. É caro pra cada caramba, caneta, né? não é uma dose só, né? Como o Megali estava explicando, você vai regulando ali quantas doses você vai usar. Mas uma caneta dura um mês, dependendo da dose, assim, 4 injeções. Se achar uma caneta sendo vendida por R$300, R$350, já é bastante, mas muito provavelmente não é Ozempic. Exatamente. Bom, tem uma expectativa aí para quebra de patente, né? E para comercialização ampla da semaglutida. Eu nunca sei falar essa semaglutida, né? Que é o princípio do Ozempic. Eu não sei falar essa palavra, mas enfim. E então tem expectativa aí para quebra de patente, quem sabe a partir de 2026 a gente ter um amplo fornecimento, eventualmente até no sistema público de saúde, e aí esse preço aí vai para o espaço, né, gente? Vai para o espaço. Cai bastante, né? Aliás, registre-se, ouvintes escreveram, sim, ainda tem ali o botãozinho que você usa para fracionar as doses, e já tem bastante gente escrevendo aqui sobre falta de vacina de Covid. A nossa produção vai, enfim, compilar tudo aqui. Obrigado, rapaziada. Gente, tem informação muito importante chegando do Rio de Janeiro, porque tem informação de passageiro baleado no transporte coletivo, no meio daquela confusão toda que a Agatha trouxe mais cedo pra gente. Diga, Agatha. Carla, um passageiro que estava indo trabalhar dentro de um ônibus intermunicipal, quando passava pela Avenida Brasil, o ônibus que ele estava foi atingido. Inclusive, a gente conseguiu ver o vidro todo estilhaçado por causa desse tiro, e esse passageiro sendo atingido, levado para o hospital. A gente não tem mais detalhes sobre o estado de saúde onde ele foi atingido, mas o Corpo de Bombeiros já fazendo esse atendimento. A Avenida Brasil, que continua fechada, e aí a gente trouxe agora há pouco a informação de que ela tinha sido liberada, mas ela foi fechada novamente. A polícia militar, dava para ver pelas câmeras do Centro de Operações aqui da Prefeitura, que chegou a ficar com uma viatura parada, porque o tiroteio era tão forte que eles tiveram que parar no meio da Avenida Brasil antes do acesso à comunidade Parada de Lucas. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que também estava tentando passar na Avenida Brasil, os agentes tiveram que sair dos carros para, de alguma forma, tentar se escorar em algum lugar, para conseguir se proteger, principalmente naquelas muretas divisórias. Essa é a situação de momento. Então, a Avenida Brasil fechada, 5 estações de trem também afetadas e mais de 40 linhas de ônibus que precisaram mudar o trajeto para evitar passar ali pela Avenida Brasil. Lembrando que tem uma operação da Polícia Militar ali na Cidade Alta, dentro do Complexo de Israel, que é responsável hoje por 5 comunidades no entorno da Avenida Brasil, que acaba passando não só a Brasil, mas como a linha vermelha, que não está interditada e é alternativa, mas que acaba margeando ali essas comunidades. O fogo deu uma diminuída nas barricadas, só que mesmo assim o tiroteio está muito intenso e as pessoas estão com medo, então estão preferindo não sair de casa, pelo menos por agora, por causa desse tiroteio que está afetando não só o transporte municipal, já que os ônibus desviaram as rotas, mas que deixou um passageiro ferido também durante ali esse trajeto na Avenida Brasil, pessoal. Certo. Obrigada, Agatha, pela informação. Um passageiro baleado. E a gente tem aqui uma mensagem de áudio que chegou no WhatsApp da Band News FM no Rio de Janeiro. Bom dia, Band News. É muito tiro aqui, hein? A Brasil fechou. Vambora, meu chefe. É aqui embaixo que a bala tá comendo. Vambora. Pra que sair, pô? A bala tá comendo aqui embaixo, aqui na entrada de Lucas, não é em cima, não. É aqui embaixo. Eles estão aqui embaixo, aqui, trocando tiro. Mas um desespero, né? Numa quinta-feira de manhã, gente, começar o dia desse jeito. jeito. Pro trabalho.